Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo o Dr. Diogo Lacerda Machado e queria desde já, de uma forma muito clara e inequívoca, nós, Grupo Parlamentar do PSD, não temos nenhum processo de intenções, nem muito menos fazemos qualquer juízo ou julgamento de caráter relativamente ao seu envolvimento. Como parlamentares e como representantes dos eleitores e do povo neste Parlamento, temos o dever e a obrigação, e essa é uma das funções nobres do Parlamento, de escrutinar as intervenções do Estado, e é estritamente com essa missão e com essa preocupação que o convidamos a vir cá hoje para esclarecer um conjunto de questões, algumas delas o Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado já esclareceu, mas enfim, há um conjunto de outras questões que merecem ser esclarecidas. Eu vou-lhe fazer um conjunto de perguntas muito diretas e objetivas enfim, é um conjunto bastante largo. Se quiser ter a maçada de tomar nota, ajudaria depois à resposta. Bom, um primeiro bloco sobre o seu envolvimento no negócio da TAP. Desde quando é que está a colaborar com o Governo no negócio da TAP? É a primeira pergunta. A segunda, em quantas reuniões participou desde então nesse âmbito? Uma terceira, quantas vezes reuniu com os Srs. David Neeleman e Humberto Pedrosa? E quarta pergunta, em que qualidade e com que estatuto jurídico participou nessas reuniões? Advogado, consultor, negociador? A quinta pergunta é: qual é a natureza e o âmbito dos trabalhos que desenvolveu? Elaborou pareceres? Redigiu ou analisou documentos contratuais? Sexta pergunta: participou diretamente em decisões ou ajudou a conformar decisões do Estado na renegociação dos termos da privatização da TAP? E se sim, quais? E a sétima pergunta deste primeiro bloco é se teve acesso a informações confidenciais antes do dia 15 de abril de 2016. Um segundo bloco sobre a sua relação profissional com a Geocapital. Eu posso lhe fornecer, mas eu vou ser mais lento para poder. Com certeza. Sobre a sua relação profissional com a Geocapital, já referiu que começou por ser advogado e depois administrador, e eu gostaria de saber, neste momento, qual é a sua função, o cargo que ocupa na Geocapital e desde quando é que ocupa o cargo atual. Uma nona pergunta sobre se confirma que o Sr. Stanley Ho é o acionista maioritário da Geocapital e quais são os outros acionistas e qual é o peso das respectivas participações. Se confirma ter sido administrador não executivo da VEM e em representação de que empresa? Quanto ganhou a Geocapital com o negócio da venda da VEM à TAP? E ainda sobre este negócio, se recorda do valor da dívida que a TAP assumiu com a compra da VEM? Uma outra pergunta sobre o destino do prémio de 3,7 milhões de euros pagos pela TAP à Geocapital. Foi contabilizado na empresa, foi pago aos administradores e, finalmente, ainda sobre o negócio da VEM, se recorda do nome dos advogados e das sociedades de advogados que assessoraram o negócio e que terão recebido cerca de 1 milhão de euros. É a notícia que corre, se confirma este facto. Um terceiro bloco sobre a participação da HNA no capital da TAP. O Dr. Diogo Lacerda Machado diz que o interesse da HNA na TAP e no país é anterior ao negócio. O Dr. Pires Lima reafirmou ontem que havia um interesse de participação da HNA, não só em termos da TAP, mas eventualmente da sua operação no país. Mas eu pergunto-lhe se o contrato de privatização celebrado pelo anterior governo previa alguma possibilidade da HNA vir a entrar no capital social da Atlantic Gateway, direta ou indiretamente no capital social da TAP. Se nesse contrato, que existia antes do início do processo de renegociação, estava prevista alguma possibilidade de entrada da HNA no capital da TAP. E a pergunta seguinte é se no contrato atual, que nós ainda não conhecemos, mas um jornal
publicou um artigo, ou cópia de um artigo, em que diz que a HNA pode vir a participar direta ou indiretamente no capital social da TAP, se confirma esta possibilidade e até que valor percentual a HNA pode vir a ter participação no capital social da TAP. E ainda uma última pergunta sobre este bloco das relações entre a HNA no capital da TAP. Eu pergunto-lhe se conhece alguma relação direta ou indireta do Sr. Stanley Ho com a HNA e os seus acionistas. Se é do seu conhecimento algum tipo de relação entre uma empresa e a outra. Um quarto bloco sobre a negociação que conduziu. Onde participou. Quais foram os argumentos utilizados para convencer os sócios da Atlantic Gateway a perder a maioria do capital que detinham no momento em que a renegociação começou? Pergunto, eu não estou a fazer nenhuma insinuação, mas estou a fazer uma pergunta direta, se a entrada da HNA no negócio foi uma das contrapartidas concedidas pelo Governo à Azul, o Atlantic Gateway, para esta reversão ou para o facto dos acionistas privados abdicarem da maioria do capital. Outra pergunta, sem insinuação, mas que muita gente se questiona, se a prorrogação do processo da concessão do metro do Porto, do Sr. Humberto Pedrosa, tem alguma coisa a ver com o processo de renegociação do contrato de privatização da TAP. E uma pergunta ainda sobre o Sr. Dr. Diego Lacerda Machado. Dizia há pouco que este sempre foi o modelo que o Dr. António Costa sonhou. O Dr. António Costa sempre falou em 51%, não em 50%. Está documentado, está provado por várias vezes, aliás, referiu inúmeras vezes, os 50% não são 51%, enfim, sabe melhor isso do que eu, mas eu não concordo com a sua perspectiva de que este foi o modelo que ele sonhou, parece que foi o modelo possível, mas eu perguntava-lhe, porque estas dúvidas surgem na cabeça de muitas pessoas, a TAP no final deste processo será privada ou pública? Qual é o seu entendimento? E finalmente ainda 4 questões sobre o contrato que celebrou. O Dr. Diogo Lacerda Machado já referiu, por um lado, que achava que não era preciso nenhum contrato, mas, por outro lado, tendo participado numa comissão que analisava uma série de questões sobre o acesso e o escrutínio deste tipo de processos, acabou por dizer que, afinal, o contrato era indispensável. Eu pergunto-lhe, acha mesmo que o contrato era desnecessário e descabido? Acha que sem contrato era possível fazer um escrutínio e fazer uma supervisão ou um controle da sua relação com o Estado e do seu envolvimento neste processo? Se considera o preço justo e alinhado com os valores de mercado? Qual é o entendimento que tem sobre as potenciais e futuras incompatibilidades decorrentes deste contrato? Porque o contrato fala em sigilo, mas não fala em incompatibilidades. E eu pergunto-lhe, terminado este contrato, se essa for a sua vontade e se tiver esse convite, o Dr. Diogo Lacerda Machado pode trabalhar para a HNA, pode trabalhar para a TAP ou pode trabalhar para a Atlantic Gateway? O contrato permite-lhe fazer ou ter uma relação contratual após a conclusão com estas entidades? E, finalmente, também uma pergunta sem insinuações, mas de uma forma muito frontal. Acha que o seu envolvimento neste processo negocial não está marcado por nenhum conflito de interesses ou por qualquer tipo de incompatibilidade? Muito obrigado.